Como precaução, a parte do rotor foi fechada com um protetor de aço durante a operação. Quando John Frost ativou a potência máxima, o local foi evacuado. E havia uma ameaça iminente de tudo ir pelos ares. As células de combustível da aeronave poderiam explodir e tudo seria destruído. Foi um momento assustador. O motor ficou fora de controle e quase destruiu todo o projeto do disco. Todos desapareceram e foram se esconder atrás do prédio, exceto uma pessoa. Um dos engenheiros presentes no teste foi até o disco e simplesmente interrompeu a linha de combustível que vinha do motor. Depois disso, eles consideraram perigoso continuar e abandonaram tudo. O avião espião U-2 da CIA foi um Black Project, projeto negro clássico. Funcionou em absoluto sigilo por mais de 8 anos. E teria continuado em segredo até hoje se não fosse o dramático acontecimento em 1960, quando o piloto de U-2, Gary Powers, foi abatido na Rússia e detido por 2 anos até ser trocado por um espião russo. A própria CIA afirma que 50% das imagens de objetos voadores não identificados foram provocadas pelo U-2. O U-2 voou mais alto do que se acreditava que um avião pudesse voar. Não é de surpreender que a sua aparição, principalmente quando vista de outro avião, causasse tanto medo e admiração. Mas o fiasco do U-2 serviu para provar ao menos uma coisa. A não ser em caso de queda, a história de discos voadores alienígenas é um disfarce bastante eficiente para uma aeronave secreta em forma de disco. Pode-se manter a mentira por anos. Me assusta quando fala assim. O disco de Frost desapareceu na escuridão do sigilo oficial. E os observadores de OVNIs dos Estados Unidos fundaram uma organização. Em Washington, um grupo fechado e não oficial conhecido como NICAP, Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, convocou uma conferência e reacendeu uma antiga discussão com a Força Aérea. O NICAP foi a principal voz da teoria do disco voador. Era dirigido por um importante escritor de ficção, o mesmo que havia lançado a ideia dos alienígenas naquela extraordinária coletiva de 1952. 14 anos depois, ele ainda estava caçando alienígenas. O diretor do NICAP, Major Donald E. Keyhoe, um oficial aposentado dos fuzileiros, insistiu que a Força Aérea sabia mais do que estava dizendo. Estamos sendo observados por uma máquina que está muito além de nós, muito mais desenvolvida, e deve ser controlada por uma civilização mais avançada. E pela enésima vez em muitos anos, a Força Aérea foi chamada diante do Congresso e disse não estar escondendo nada. Harold Brown, secretário da Força Aérea. Nós não estamos escondendo nada. Tudo parecia tão simples. Os curiosos acusam os militares de encobrir uma invasão alienígena iminente, e os militares negam. Mas ninguém enxerga uma terceira possibilidade de que os OVNIs sejam equipamentos militares. O governo teve muita sorte por esses curiosos entusiasmados serem tão bem organizados. Acreditamos que os OVNIs são reais e que eles vêm do espaço e que são controlados por vida inteligente. Acontece que tal organização não era um produto de sorte. O NICAP foi liderado pelos Homens das Sombras. Entre seus membros do conselho estava o primeiro diretor da CIA, Roscoe Hullencutter, e o agente da CIA, Bernard J.O. Carvalho. O primeiro diretor da NICAP foi Nicholas de Roquefort, membro da divisão de guerra psicológica da CIA. E quando Keyhoe se demitiu como presidente da NICAP, foi substituído por Joseph Bryan, também da divisão de guerra psicológica da CIA. Mas o que dizia o próprio Keyhoe? Eram naves espaciais interplanetárias. Será que ele acreditava mesmo em discos voadores alienígenas ou teria ele alguma ligação com a busca do exército norte-americano pela tecnologia do disco voador alemão? Um homem que poderia saber era o engenheiro alemão Andreas Epp,
que havia passado para o lado norte-americano. Numa entrevista gravada em 1997, ele surgiu com uma resposta notável para esta pergunta. Acha que os norte-americanos queriam manter o seu disco voador em segredo? Desde o começo, bem no começo, o Major Kirro estava no Pentágono, na divisão de OVNIs, e eles descobriram que a Alemanha estava construindo discos voadores. Mas seja quem for que estivesse por trás da campanha para propagar o mito dos alienígenas, ela teve muito sucesso. E que melhor lugar para um mito do que Hollywood, a terra dos sonhos. Ano 9 do espaço cósmico. Isso até inspirou uma religião. Toda a nossa informação vem do nosso líder, que é um yogi e está em contato com uma inteligência espacial. Nós somos seus amigos. Nós somos seus amigos. Por favor, faça contato. Então, em 11 de novembro de 1987, eles fizeram. Tudo começou quando um empresário de sucesso chamado Ed Walters viu uma luz estranha no seu jardim. Ele pegou sua câmera e a fotografou. Foi a primeira de dezenas de aparições que viriam nos anos seguintes. Quando as fotos foram reveladas, elas mostravam algo que, com certeza, parecia ser discos voadores. Os discos foram vistos por centenas de pessoas, desde policiais até padres. Algumas testemunhas mais exaltadas chegaram a sugerir que haviam se encontrado com os alienígenas, mas aí um homem viu as fotografias e chegou a uma conclusão bastante diferente. E ele sabia muito bem sobre o que estava falando. Gulf Breeze, Flórida. Há 17 anos, este foi o local de uma das mais constantes séries de aparições de discos voadores na história dos Estados Unidos. A maioria das centenas de pessoas que viram ficou convencida de que eram alienígenas, exceto um homem. Nem sempre que alguém diz haver algo, isso necessariamente significa que existe mesmo alguma coisa. As aparições precisavam atender a alguns critérios científicos para serem consideradas reais. Entretanto, em relação às aparições de Gulf Breeze, a configuração era tão nítida que era possível ver o que tinha dentro. E o que tinha dentro era luz e estava quente. E, além de tudo, as aparições tinham uma configuração circular. Boyd Bushman achou ter identificado o tipo de propulsor desses discos, e ele pôde perceber isso porque trabalhava com a mesma tecnologia. Bushman havia passado 35 anos trabalhando em projetos de armas. Ele tinha criado o protótipo do míssil Stinger antes de se mudar para Lockheed, o centro de desenvolvimento de discos da indústria militar. Enquanto estava lá, ele e seu grupo começaram experimentos com uma nova e radical fonte de energia. Isso é nada mais do que 250 rotações do fio número 30. E pegamos os condutores e ligamos numa tomada comum. O que aconteceu depois surpreendeu todo mundo. E aqui está. Até agora, Bushman não sabe muito bem como isso funciona. Mas quando ele viu as fotos dos discos de Gulf Breeze, começou a se perguntar se eles não estariam usando a mesma tecnologia. Dá para ver que começa a soltar fumaça.
Essa fiação experimental é muito perigosa e torna-se muito quente em segundos, mas Boyd acredita que isso explica o brilho branco dentro dos discos de Gulf Breeze, que ele acha serem aeronaves não tripuladas. Se você modificar as voltagens e as frequências, é bem possível que esse artefato possa voar. Na verdade, deveria voar perfeitamente bem. E acreditamos que foi o que as pessoas fizeram no projeto de Gulf Breeze. Então, quem eram essas pessoas? Ele acredita que os discos são projetos ultra-secretos desenvolvidos pelos militares norte-americanos. É provável que houvesse uma outra ramificação nossa. Temos muitas pequenas divisões de áreas ultra-secretas. Esteve em muitas delas. Na verdade, fiz essa descoberta por mero acaso e provavelmente houve um aperfeiçoamento. Eles escolheram aquela região para desenvolver essa tecnologia. Eles são diabólicos, capazes de fazer coisas como essa ou até mesmo piores. Eles certamente haviam sido diabólicos antes. Nos anos 70, houve uma sequência dramática de aparições de OVNIs, mas eles eram diferentes. Muitos pareciam ser mais triangulares do que circulares. A especulação entre os observadores de OVNIs aumentou tremendamente. E foi então que esse homem entrou em cena. Seu nome é Jim Goodall. Ele é curador do Museu do Voo em Seattle. Mas em seu tempo livre, faz outra coisa. Vou ao deserto quando tenho chance. Estive lá umas 80 vezes nos últimos 15 anos nas minhas horas de folga. Jim visita lugares ultra-secretos da aviação para fotografar o esconderijo dos Black Projects, os projetos negros norte-americanos. O melhor jeito para evitar ser descoberto é alugar um veículo de cor neutra. Eu tinha uma rede de camuflagem infravermelha. Colocava sobre o veículo, jogava ramos de sálvia sobre ele, e quando eles olhavam ao redor, não viam nada que chamasse a atenção. Em 1988, Jim tirou uma foto de uma aeronave que havia sido mantida no mais profundo sigilo por mais de 10 anos. Estava com minhas câmeras prontas. Ouvi algo decolando e vi um T-38 no ar que eu tinha identificado. E então apareceu um F-117 sobre minha cabeça. O F-117 é o Stealth Fighter, uma aeronave invisível. Por mais de uma década, ela tem voado nos céus norte-americanos e vem sendo convenientemente identificada como uma nave alienígena. Gastei um filme colorido de 36 poses e só tive umas 2 fotos fora de foco ou escuras. Eu estava tremendo de emoção. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E minha foto foi essa aqui. Olha, esta imagem bem aqui. Com essa foto, Jim revelou a verdade sobre as imagens triangulares. Se você olhar um F-117 de frente, ele parece um disco voador. Então, muitos deles, se não conseguimos identificá-los, se tornam OVNIs, objetos voadores não identificados. Nos anos seguintes, o número de aeronaves triangulares diminuiu, mas as aparições de objetos arredondados não. Recentemente, a Força Aérea Mexicana liberou algumas imagens formidáveis tiradas por seus pilotos usando o infravermelho. Estranhamente, embora 11 aeronaves pudessem ser vistas, somente 3 foram registradas por radar. Então, teriam os verdadeiros alienígenas finalmente chegado? Ou teriam esses discos algo a ver com os militares norte-americanos? Um grande e querido amigo chamado Ben Rich substituiu Kelly Johnson na Lockheed. 10 dias antes de sua morte, eu estava conversando com Ben e ele disse: Jim, existem coisas no deserto que estão 50 anos além do que podemos compreender. Eles têm aproximadamente 4.500 pessoas na Lockheed. O que eles têm feito nos últimos 20 anos? Estão construindo algo. Papai, quando você esteve lá, você viu alguma coisa? Não vamos começar novamente com essa bobagem de disco voador.